Boa noite a todos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira live do Esquenta Kona GP desse ano. Para quem não sabe, o nosso congresso, o Congresso Nacional de Gestão de Projetos Online, vai acontecer em julho. E como nós fazemos todos os anos, 2 meses, 1 mês antes, 2 meses antes do máximo, nós começamos a fazer algumas lives semanais, tá? Então, hoje nós teremos a primeira live, semana que vem já está agendado a segunda live com o grande Leandro Rezende. Na outra semana teremos Anderson Salles falando de certificação PMP. Então, assim, até a data do evento, vamos ter muito conteúdo gratuito aqui para as pessoas, tá? Lembrando o seguinte, o certificado de participação, ele é oferecido apenas para as pessoas que têm a credencial do Congresso. É um benefício para quem tem a credencial do Congresso do Kona GP. Tá bom? Nós estamos na 7ª edição esse ano, né? Então, nós começamos em 2018, vemos trazendo aí constantemente vários conteúdos maravilhosos com grandes parceiros. Então, se você tem a credencial do Kona GP, a partir de amanhã, você pode entrar na sua área de membros do evento. Lá vai ter uma seção chamada Webinar, vai clicar ali em Webinar, e vai depois clicar no botãozinho chamado solicitar certificado. Então, cada webinar gratuito deste, você vai ter direito a um certificado de 1 hora de participação, que você pode usar para poder reportar PDUs, horas complementares na sua instituição de ensino, aonde o objetivo que você achar melhor. Tá? E hoje nós estamos transmitindo também, além da nossa página oficial, no Instagram do Kona GP. Nós não compartilharemos toda semana no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? Essa live é exclusiva aqui dentro da área de membros, mas hoje especificamente, como é o primeiro dia, nós optamos por fazer também no Instagram. Então, quem está no Instagram agora, vi que tem várias pessoas ali, e quiser participar das próximas lives, aí na bio você vai encontrar um botãozinho, quando você clicar nesse link, vai ter a opção de webinar. Então, clica ali, se inscreva, e quem se inscreveu para o webinar não precisa se inscrever de novo para os próximos, porque nós vamos enviar um lembrete toda semana para você. Então, quem se inscreveu nos webinars, se inscreveu para todos os webinars que vão acontecer até a data do evento. Ok? Então, sem delongas aqui, no finalzinho eu vou falar mais um pouquinho sobre o evento, vou abrir a área de membros para vocês conhecerem, mas agora é hora de conteúdo, e temos aqui uma grande parceira nossa, a grande Heloísa Magrin. Sobe aqui no palco, Heloísa. Boa noite. Opa! Tudo bem, Elo? Boa noite, Wagner, boa noite todo mundo que está aí com a gente. É uma honra estar aqui e pelo 7º ano, então como é que a gente não pode estar feliz de estar aqui, né? Então, desde 2018, essa parceria aqui com o Wagner, tanto no Kona GP quanto no Kona Agile. Kona Então, Agile também. do Kona Agile também. Então, a gente está há 6 anos no Kona Agile, 7 anos no Kona GP, é uma grande parceria e é muito bom estar aqui, é uma honra. Wagner está aqui abrindo esse Kona GP de 2024. Gratidão, gratidão mesmo para você por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com esse pessoal maravilhoso que te acompanha aí também. Maravilha, Heloísa. Nós temos uma gratidão imensa por você. Heloísa, para quem não sabe, foi assim uma das pessoas que eu entrei em contato quando nós começamos o evento, né? E ela nos ajudou a viabilizar alguns palestrantes aí de renome no mercado, nos conectou. Então, assim, sem a Heloísa, né, o Kona GP não teria chegado onde chegou, né, Elo? Gratidão total. Elo, antes da gente começar, vamos de conteúdo, né? Que o pessoal quer conteúdo aqui hoje, falar um pouquinho sobre o OKR. Mas fala pra gente um pouquinho antes, quem é a Heloísa Magrin? Vamos lá. Bom, eu sou uma gerente de projeto sênior, sou professora de paixão, como eu digo, né, Wagner? Sou professora de paixão, sou consultora de profissão
e sou mentora por gratidão, então também faço algumas mentorias. Não consigo fazer muitas mentorias porque o tempo é pouco, né, para fazer tanta coisa. Eu tenho também um curso chamado OKR Sem Mistérios, na Udemy, e lá na Udemy eu tenho 4.100 alunos já, há 3 anos eu tenho o curso, começou no dia 1º de junho de 2021, né? E o Wagner foi o meu primeiro aluno lá no curso, quando eu estava lançando, então essa parceria é muito boa. E aí a gente está lá com 4.100 alunos já, e todos bastante envolvidos, é bem gostoso, porque eu respondo um por um. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você tem um robô? Não, não tenho. Eu não respondo a cada 24 horas, não consigo, mas eu toda semana respondo para todos, né? Então, a gente acaba montando essa comunidade aí, esse intercâmbio. É muito legal. Então, OKR e gerenciamento de projetos são minhas duas grandes paixões, e tudo que eu faço tem a ver com isso. Então, livros que eu escrevo, né, são 9 já, livros entre autor e coautora, o curso de OKR, os cursos que eu dou de gerenciamento de projetos, certificação pelo PMI, onde eu sou uma professora certificada pelo PMI dos Estados Unidos para dar o curso aqui no Brasil. Então, mas tudo tem a ver com gerenciamento de projetos, OKR e outras metodologias ágeis. Maravilha, Elô. Então vamos lá, Elô, o palco é todo seu. Como eu combino com as pessoas aqui, gente, enquanto a Heloísa compartilha a tela dela, que vai compartilhar slide, né, Elô? Vou Vai. compartilhar. Falei que eu ia fazer só um pouquinho, mas deu bastante, vai. Tá, se você quiser compartilhar, pode ir compartilhando. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui. Gente, é o seguinte, durante a apresentação da Elô, se surgir uma dúvida na sua cabeça, já coloca no chat. Quem tiver no Instagram, vai lá no Instagram, coloca no Instagram. Quem tiver na página oficial, clica na página oficial e coloca a sua pergunta, tá? Por quê? Porque a gente respeita a ordem de chegada, respeitando o tempo do slot aqui, o tempo que nós temos definido, que é de 1 hora, para não ficar uma live também tão extensa, ok? Então, coloca a sua pergunta, que vai ser um prazer no final responder isso, né? Essas perguntas com a Elô aqui. Elô, assim que aparecer, eu já coloco, tá? Acho que Você não quer? apareceu aí? Não Não, apareceu ainda aí, vai? não. Você vai clicar Eu em coloquei. apresentar, depois Isso, compartilhar tela. isso, eu já pus. Aí ela está procurando aqui, janela. Aqui, Janela. Isso. compartilhar. Agora foi. Vamos ver. Foi? Isso. Maravilha, já está na tela. O palco é seu, no final eu volto. Obrigada, Wagner. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Então, vamos falar hoje sobre a parte de OKRs na gestão de projetos ágeis. Tá? E como hoje todo mundo está falando de IA, eu pus o meu próprio robô aqui. Esse foi feito por um aplicativo mesmo, não foi feito por nenhuma IA. Eu já tenho ele há algum tempo, né? Qual que vai ser a nossa agenda para quem está chegando aí? Vou ter que falar um pouquinho o que é o OKR, porque nem todo mundo que está aqui pode estar sabendo, mas vai ser rapidinho. Aí vou falar bastante sobre o OKR na gestão dos projetos ágeis, o papel do Scrum Master, do PO e do GP, né, do gerente de projetos, quando estamos falando em projetos ágeis que utilizam o OKR, o engajamento das equipes, né, com o OKR, alguns casos de sucesso bem tradicionais, vai ter um espaço aí para pergunta e resposta, e convido vocês a ficarem até o final, porque no final tem o pulo do gato, tá bom? Bom, então, começando aqui, o que é OKR? OKR significa objetivo e resultados chaves. O que são objetivos e resultados chaves, né? Objetivos é uma meta que a gente quer alcançar. E os resultados-chave são resultados parciais que nós temos que alcançar para chegar nesse objetivo, de uma forma bem simples. Mas os OKRs são o quê? É uma ferramenta bastante eficaz para a definição, então, de metas. É bem importante, porque muita gente compara, e a gente vai mostrar a diferença aqui entre metas e métricas. Então, quando a gente está falando de OKR, nós estamos falando de metas. E também o OKR é bom para quê? Para a parte de liderança, e ele incentiva a comunicação
E a gente precisa entender aí quais são os KRs, que são esses marcos, né, que a gente precisa alcançar para chegar, então, no objetivo. O OKR não é uma coisa nova, e ele é usado por algumas centenas ou milhares, hoje já, de empresas no mundo todo, principalmente pelas grandes empresas, como Google, Amazon, todas as grandes empresas, principalmente as empresas que são ligadas à área de tecnologia ou que utilizam a tecnologia para apoiar o seu negócio, acabam usando o OKR, até porque ele é visto mais na parte de apoio à estratégia das empresas, que não é bem o que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai ver como utilizar dentro de um projeto, e não como fazer um projeto de OKR. Por isso, até fiz um post lá, não é só sobre OKR, não é como a gente usa o OKR na estratégia da organização. E sim, aqui a nossa webinar de hoje é como nós vamos usar o OKR para alcançar sucesso dentro dos nossos projetos, né? Então, os projetos que a gente já tem. Então, como eu já fui adiantando aí para vocês, OKR significa um Objetivos and Key Results, que é uma metodologia colaborativa, isso é um passo muito importante, né? O OKR, ele não é feito por uma única pessoa, só é feito por uma única pessoa quando nós utilizamos o OKR para criar um OKR para nós mesmos, que é exatamente o que eu ensino lá no curso OKR Sem Mistérios, né? Que da Udemy, que eu acabei de comentar com vocês agora há pouco. Então, a gente usa o OKR para definição das metas individuais, de equipes, de organizações, para qualquer nível, qualquer tamanho, né? E é claro que para cada um vai ter a sua adequação. E eles são importantes porque, além de ser usado na definição, que seria um planejamento, digamos assim, você pode também usar o OKR, ou melhor, você usa o OKR depois para acompanhar o progresso, criar um alinhamento, principalmente com as equipes que estiverem trabalhando com você, ou mesmo com as pessoas que se relacionam com você na sua equipe, e incentiva também o envolvimento em torno aí das metas, que tem que ser sempre metas mensuráveis, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Dando um exemplo aqui, um spoiler já rapidinho, eu tenho um planner chamado Diário da Conquista, que está lá na Hotmart, e esse plano aqui, esse planner, esse Diário da Conquista, também eu planejei pelo OKR, né? Ele foi o resultado, foi o objetivo que eu alcancei, que eu tracei no ano passado, no segundo semestre do ano passado, de fazer, e alcancei, lancei ele em dezembro, e dentro dele vocês vão encontrar várias ferramentas que nós vamos falar aqui hoje também. E no meu canal no YouTube, vocês podem ver os vídeos que mensalmente eu posto aberto para todo mundo, para as pessoas que compraram, onde eu vou falando mês a mês o que acontece, como usar aquela ferramenta, e os livros que suportam também. Então, eu tenho lá alguns vídeos que eu comecei a fazer esse ano sobre os livros importantes que apoiam e que são ferramentas que a gente usa aqui no OKR, e também estão citados mês a mês dentro do Diário da Conquista, tá? Mas chega de merchandising aqui, né? Então, vamos lá. Como é que é a estrutura do OKR? A estrutura do OKR é muito simples. Aliás, o OKR é muito simples, mas o fato dele ser muito, muito simples não significa que ele seja fácil de fazer. Tá? Então, às vezes, as coisas mais simples dependem mais do raciocínio da gente do que as coisas que a gente só tem que ir preenchendo, que parecem complexas, mas tem estruturas muito complexas. O OKR tem uma estrutura muito simples. A estrutura do OKR é o objetivo e o resultado-chave. E só. Não tem mais, tá? Então, o objetivo, ele tem que ser o quê? Simples, tem que ser bem definido para que ele possa ser alcançado, tá? Então, como diz o John Doerr no livro dele, né? O que só meça o que importa, a gente tem aqui a parte de
de OKR, simplesmente assim, bem simples. Mas estes objetivos, eles têm que ser concretos, eles têm que estar orientados para uma ação, porque sem a ação não há, né? Tudo é importante no planejamento, mas o que vai fazer com que o seu objetivo seja alcançado é a ação. Então, tem que ter, o que importa é a ação. Então, a gente tem que ter a ação idealmente, ou seja, a gente tem que entender quais ações que nós precisaremos fazer, mas as ações não estão na estrutura. A estrutura é o objetivo e o resultado. A ação vem depois para você poder atingi-los e acompanhar, né? Mas esses objetivos, eles devem ser inspiradores, porque objetivos que não são inspiradores não nos motivam a trabalhar por eles. Esse é a razão por que ele tem que ser inspirador. Ele pode ser pouco desafiador ou muito desafiador. Então, que a gente também chama de esticados, stretch, né? Então, a gente pode ter objetivos muito desafiadores. E objetivos, então, aqueles objetivos que são pequenos ganhos, melhorias contínuas, esses objetivos não são os ideais para nós acompanharmos pelo OKR, porque eles não são motivadores, são necessários, mas não são motivadores. Então, a gente precisa ter um OKR bem definido, ter clareza na hora que a gente define o OKR, ok? E os resultados chaves. O que são os resultados chaves? Eles servem para a gente monitorar o nosso desempenho em direção à nossa meta, a atingir aquele objetivo que a gente declarou, que é a meta, né? Então, eles têm que ser específicos, têm que ser mensuráveis, então a gente tem que poder, tem que ter um tempo definido, e esse tempo não pode ser também muito longo, então a gente trabalha no OKR normalmente com ciclos para organizações, com ciclos de trimestres, mas a gente pode também trabalhar com ciclos mensais, tá? Então, isso é bem importante, a gente não precisa fazer só nos ciclos de trimestre. Esse é o ideal para quando nós estamos trabalhando para OKRs que vão atuar em uma organização toda. Mas se nós estivermos falando em projetos ágeis, nós também iremos trabalhar até por sprint. Então, de repente, se a gente estiver trabalhando por sprint, nós temos os objetivos daquela sprint, ou nós temos o objetivo daquela release, que pode ser aí mensal ou bimestral, dependendo do tamanho da sua release, né? Do tempo que você vai levar para entregar a sua release, ok? Então, mas o importante é que eles sejam realizáveis e que eles sejam mensuráveis. E os resultados chaves, a gente não tem, eu fiz metade. Não. Ou você fez, ou você não fez. Ou você atingiu, ou você não atingiu. Também é simples assim. É sim ou não. É binário, tá? Então, isso que são os resultados chaves. Bom, ao contrário de alguns outros sistemas aí de métricas, que deve ser o nosso OKR, né? Ele é um sistema, como eu falei para vocês, de metas e não de métricas. Então, ao contrário desses outros sistemas, que normalmente são sistemas de métricas, e eles se concentram onde? Em medir as atividades e os resultados individuais. Já o OKR, ele mede o quê? As metas ambiciosas e inspiradoras que guiam o trabalho das equipes. Então, a gente mede o alcance dos objetivos e não cada uma daquelas entregazinhas. Então, por isso que a gente tem essa diferença entre o OKR e, por exemplo, os KPIs, que são métricas que medem o desempenho de atividades. E, como eu disse para vocês, em OKRs, atividades não está na estrutura. Elas são realizadas, sim, para que a gente alcance, né, os resultados chaves e a nossa meta, o nosso objetivo final. Mas a atividade não está na estrutura. E também no KPI, ele tem foco o quê? Em resultados quantitativos e mensuráveis. E isso também o OKR tem. Os KPIs, eles são úteis para monitorar o progresso de tarefas individuais. E o OKR, os ganhos
em direção ao nosso objetivo. Então, não são ganhos individuais. Serão ganhos individuais se você tiver um objetivo individual, mas se não, são os ganhos da equipe. Ele promove o engajamento da equipe. E os KPIs, eles permitem identificar áreas de melhorias para a gente tomar decisões baseadas em dados. E isso os OKRs também nos permitem. Então, existem pontos onde eles são iguais e pontos onde divergem, né? E o BSC, né? O Balanced Scorecard. Ele é um sistema de métrica que equilibra diferentes perspectivas, como financeira, a perspectiva do cliente, a interna de aprendizado, de crescimento. Então, ele tem esse balanço, ele leva em conta tudo isso na sua medida. Tem foco em objetivos de metas de mais longo prazo, enquanto os objetivos do OKR são de mais curto prazo. E permite visualizar, né? O BSC permite visualizar o desempenho da organização de uma forma holística. Os OKRs, quando aplicados na estratégia do negócio, também, tá? Também dá essa visão holística. E a parte do BSC facilita a comunicação e o alinhamento estratégico, né? Entre diferentes departamentos. Conforme a maneira de você usar os OKRs, também existe essa possibilidade, né? Existe esse benefício até que o OKR traz. E nós temos as métricas SMART, que é o sistema de definição de metas baseado nos critérios, né? Específico, mensurável, atingível, relevantes e temporáveis, e que a gente utiliza também como uma das ferramentas dentro do OKR. Então, a que mais dá match aqui, a que mais se enquadra na mentalidade do OKR desses três sistemas de métricas aqui é o SMART, tá? E tem foco em metas individuais de curto prazo, são úteis para métricas claras e concisas, bate tudo com o OKR, e facilitam o acompanhamento e o progresso e identificação de áreas de melhorias. Então, a métrica aqui que mais se encaixa é a métrica da SMART. Eu não vou ler para vocês, porque não está aqui para ler slide, né? Mas depois, só quem estiver assistindo ao vivo, Wagner, fique atento, só quem estiver assistindo ao vídeo vai receber o PDF. Tá? Então, por isso, eu fiz questão de colocar aqui atrás, para vocês, um comparativo exatamente de vantagens, de desvantagens e características de cada uma delas, ok? Bom, quais são, então, os benefícios do OKR? Os OKRs oferecem muitos benefícios, incluindo clareza, porque ele facilita a forma de como a gente está vendo, até porque, como ele é de mais curto prazo, nós vamos trabalhando ao longo do tempo e vai se readequando, nós vamos reinventando, nós vamos refazendo os novos objetivos, a gente pode ir ajustando o tempo todo, a gente trabalha no ciclo ágil também aqui, então ele oferece muitos benefícios, principalmente de clareza, até porque ele é construído, na maioria das vezes, né, pela própria equipe. O OKR, ele tem, quando ele é aplicado à estratégia da organização, ele vem de cima para baixo, determinação de qual é a meta da organização. Mas os KPIs, os objetivos a cada trimestre, para a gente chegar naquele objetivo estratégico, ele é construído pela base, ou seja, ele é construído de baixo para cima, por quem faz, por quem participa. E isso dá muita clareza, a gente sabe por que está trabalhando. Quando nós atuamos no projeto ágil com o OKR, é a mesma coisa. Nós sabemos o que nós vamos fazer no projeto, né? A gente tem uma definição do produto que vai ser entregue, um roadmap desse produto, a gente tem, às vezes, a própria definição do que é o projeto, do escopo do projeto, né? Então, quando nós temos essa definição, a partir daí, montar como vai ser feito e quais são as fases que nós vamos alcançar para alcançar o objetivo final, feito por quem está realmente trabalhando, dá total engajamento, porque ninguém vai dizer o que eu faço.
Eu vou dizer como que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, estou mais envolvida, né? E também ele aprimora aí a comunicação, porque tudo é trabalhado em conjunto, em equipe. E ele, por isso, é considerado uma estratégia coerente e transparente para toda a organização. Ele pode ser usado no projeto, assim como ele pode ser usado para o indivíduo, como ele pode ser usado apenas para uma equipe, apenas para um departamento, ou para uma organização como um todo. É claro que os benefícios são proporcionais à área, né, de atuação. Quando uma empresa já tem OKR em todo, né, no seu sangue, correndo a veia, né, como a gente diz, que é o caso do Google, Spotify, Netflix e muitas outras que a gente conhece, fica muito mais claro, todo mundo já está muito mais alinhado, ok? Uma das coisas que o John Doerr fala também, da parte de benefícios, é que ele classifica aí em fatos, né, que é facts. Então, claro que a sigla está em inglês, né, mas são os fatos. O F é foco, desculpa. O F de fato é foco. Tá? Por quê? Porque permite que se a turma toda, a equipe toda se reúne para determinar as prioridades, para alinhar as prioridades e conhece essas prioridades, é muito mais fácil de todo mundo estar trabalhando junto. É um grande benefício. Evita uma série de problemas de falta de comunicação que projetos que não usam OKR acabam tendo. O alinhamento, porque se todo mundo está trabalhando junto, está definindo junto, nós temos, o OKR ele fornece esse método, né, para alinhar os objetivos em todas as camadas que estiverem envolvidas. O C é o compromisso, que exige um nível de comprometimento, como eu digo, porque quando a gente define o que a gente vai fazer, a gente está assumindo um compromisso. Isso é empowerment. Isso é o poder que nos é dado, né? O poder de escolhermos as prioridades e de cumpri-las, né? E o T, né, que seria de tracking, que é rastreamento, permite que uma equipe ou uma organização acompanhe através dos KPIs, das cerimônias que tem no OKR, como é que está andando em direção à meta e o seu OKR. E o alongamento, o stretch que eu falei, que é a capacidade que ele dá para as equipes de definir metas, né, metas BAU, ou seja, business as usual, ou seja, que vão fazer mudanças significativas. Como a gente diz aqui em OKR, e aí vocês vão ver até um slide que eu deixei aqui depois, onde eu falo isso, né, que se você tem que definir uma meta grande, mira acertar na Lua, porque se você errar, pelo menos você acerta uma estrela, né? Então, vamos pensar grande. É isso que o OKR fala. Desafiador tem que ser o nosso objetivo. E o OKR, na metodologia ágil, impulsionando o sucesso dos projetos, ele é uma ferramenta poderosíssima para alinhamento estratégico e o engajamento da equipe na entrega de valor para os projetos ágeis. Quais são os principais pontos? Alinhar o trabalho da equipe com os objetivos estratégicos da organização, porque aí a gente sabe por que a gente está fazendo aquele projeto, e não simplesmente estamos fazendo tarefas para que um projeto seja entregue, mas a gente sabe o benefício que a gente vai entregar. Manter a equipe focada naquilo que é importante, então todo mundo tendo esse conhecimento geral sabe o que é importante fazer, adaptar os objetivos e os planos, né, as mudanças do ambiente. Então, por ser de curto prazo, é muito fácil da gente adaptar a mudanças, como mudanças de legislação, mudanças de câmbio, N mudanças que podem surgir, né, de necessidades. Engajar e motivar a equipe, entregar projetos que gerem valor para o cliente e para a organização. Então, o OKR em projetos, usando projetos, porque ele é uma metodologia ágil, né? Ele tem toda esse benefício também. Todo esse benefício também. E como que a gente pode ver, então, o OKR no sucesso desses projetos ágeis? Como eu falei para vocês, não é só sobre o OKR, é sobre o sucesso dos projetos, essa apresentação. Então, o alinhamento estratégico que a gente falou.
que é a definição dos objetivos ambiciosos, inspiradores, que gerem motivação na equipe, que alinhem o projeto com a visão estratégica e cascatear os objetivos, né? Como a gente diz, tem um objetivo principal e eu tenho os objetivos de mais curto prazo, que vão, no seu conjunto, atingir o objetivo principal que eu defini, ok? Foco e priorização, definição do número limitado de objetivos. No OKR a gente não trabalha com desperdício, né? Então a gente tem que ter foco no mais enxuto, trabalhar com um número mais enxuto de objetivos que sejam alcançáveis. Não adianta eu definir milhões de objetivos e não alcançar nenhum deles. Então, ter bastante foco nisso. Normalmente, a gente coloca de 3 a 5 objetivos e também de 3 a 5 resultados chaves para serem entregues. Flexibilidade e adaptabilidade, que é a revisão dos ajustes dos OKRs, são as reuniões de acompanhamento, onde não há cobrança, e sim há cada um definindo o que fez, como fez, é a apresentação da equipe, né, de cada um que estiver trabalhando, e isso gera um aprendizado contínuo para os próximos ciclos, e isso é muito importante. O engajamento da equipe, porque é um processo totalmente participativo, então a gente tem que trabalhar com a equipe transparência na comunicação, é ótimo. E a entrega de valor, porque uma vez que a gente já vai entregando resultados chaves a cada passo que a gente vai dando, a cada ciclo a gente entrega resultados chaves, a gente entrega objetivos de curto prazo, então isso vai sempre alinhando as nossas entregas àquilo que é considerado valor. O que é valor? O benefício que a pessoa que definiu o projeto espera receber no final, seja ele financeiro, seja aumento de clientes, seja a melhoria do produto. Então, é isso que a gente tem como entrega de valor. E o OKR já na parte aí da gestão de projetos ágeis, o que a gente usa? Metodologia ágil. O OKR, ele se encaixa perfeitamente em todas as metodologias ágeis. Então, ele é uma ferramenta que pode ser usada como apoio em qualquer metodologia ágil que você esteja usando. Então, a abordagem é ágil, mas a metodologia é Scrum, é Safe, é XP, seja a metodologia que for que você estiver usando, o OKR se encaixa. Nos valores e visão da organização. Como ele tem o alinhamento com a estratégia da empresa, os objetivos a serem atingidos, eles devem ser definidos alinhados com a estratégia que a empresa pretende, a organização ou a pessoa pretende ter, né, do portfólio da empresa, então ele tem todo esse alinhamento. Cada objetivo tem que fazer isso. Isso faz o quê? Com que a gente entregue benefícios, com que as organizações reconheçam o valor, que é uma coisa bastante difícil, às vezes, da gente mostrar para as organizações, que o valor que aquele projeto está entregando realmente é alinhado com a estratégia, realmente agrega valor no fluxo de valor da empresa. E o OKR fornece, né, como ferramenta, fornece esse poder da gente mostrar isso. E o SMART, que é a definição dos OKRs também de uma forma específica, mensurável, atingível. Ela é desafiadora, mas tem que ser atingível, né? Mesmo que ela seja muito desafiadora, tem que ser atingível. Senão, também ela é não motivadora, né? Ela também não motiva as pessoas, tá? E os papéis, né? Os papéis que a gente já conhece das metodologias ágeis, como o Scrum, o Product Owner e o gerente de projetos. O que muda para eles aqui quando a gente está falando de OKR, né? O Scrum Master, quando a gente está falando de OKR, ele tem que ter foco, primeiro, na adoção e no cumprimento das práticas ágeis, mesmo quando ele está lá removendo impedimentos, que é o papel dele como Scrum Master, né? Facilitando o trabalho da equipe, mas
ele tem que ter o foco nas metodologias ágeis. E o grande diferencial, quando o Scrum Master está usando o OKR, é capacitar a equipe para a parte da definição do cumprimento dos OKRs. Isso pode ser feito, né, na facilitação dos workshops, nas discussões sobre o progresso, porque esse é o papel do Scrum Master, né, ser o coach, e promover a cultura de feedback e aprendizado contínuo em relação aos OKRs, que é bem o papel dele de coach, então ele tem que assumir também esse papel com o OKR, que é mais uma ferramenta que ele vai estar usando lá. E o Product Owner, né, o PO, o papel dele é representar os clientes, os stakeholders, garantindo que o produto vai atender às necessidades desses, que estão descritas lá, normalmente nas histórias dos usuários, né? Estão especificadas lá. Quando a gente tem o OKR, o diferencial do Product Owner é definir os OKRs do produto, então, quais objetivos que aquele produto tem que atingir, para que, em conjunto com a equipe, exista esse alinhamento, não é só fazer um produto melhor, e sim fazer o produto alinhado com o objetivo do projeto, alinhado com o que realmente os clientes querem receber. Então, o OKR ajuda na definição desses objetivos e ajuda a priorizar estes objetivos, as entregas, como que elas serão, e os benefícios que a gente vai estar entregando ali, né, em cada um deles. E comunicar os OKRs com os stakeholders. Então, o PO, o Scrum Master, ele cuida muito do OKR dentro da equipe, e o PO, ele leva essa visão para os clientes, então ele vai levar essa visão também para fora da equipe, né? E o acompanhamento dos OKRs também, porque ele participando, ele sabe como é que está andando. E o gerente do projeto? Aí vocês vão falar, Heloísa, eu tenho gerente de projeto em projeto ágil? Tem, principalmente projetos grandes, né? Então, temos sim. Então, existe um papel de gerente de projetos dentro dos projetos ágeis. E qual que é o foco do gerente de projeto? O foco do gerente de projeto é o mesmo, né? Que sempre foi, né? Que é ter a parte de representar os clientes, os stakeholders, garantir, traçar os riscos, traçar os andamentos, as necessidades, as expectativas, é um papel de gerente de projetos. Mas quando a gente tem alguns diferenciais com o OKR, o que é? O OKR, então, aqui, do gerente de projeto, é integrar estes OKRs o planejamento do próprio projeto, definindo tarefas e atividades que sejam necessárias para alcançá-los, porque dentro da metodologia do OKR não tem, então é um trabalho, digamos assim, complementar que o gerente do projeto vai estar fazendo, junto com a equipe, porque uma vez que a gente está trabalhando com o OKR, as definições são em equipe, e monitorar também esse progresso e comunicar os status, né? Porque o acompanhamento dos OKRs, do andamento dos OKRs, vai ajudar muito ao gerente do projeto a comunicar bem os status do projeto aí, para as pessoas que ele normalmente já tem que fazer, tá? E a equipe, né? O que é essa equipe? Gerente de projetos, Scrum Master e PO, tá? Então, eu chamei essa parte de equipe, fora a equipe toda que trabalha aqui. Primeiro, porque vai servir esses tópicos para todos. Trabalho em conjunto, né? É super importante, dentro do OKR, o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe. Como eu disse, o OKR é para trabalho em equipe, só é individual quando a gente está fazendo o nosso próprio OKR. Mas, se não, se cada um dos perfis desempenhar bem o seu papel, trabalhar em conjunto, ter uma comunicação transparente, né? Então, ter a comunicação, a transparência do que está acontecendo, assumir, e todos os membros tiverem acesso fácil ao OKR, seja como for, seja físico, né? Pode ser um painel físico na parede, pode ser um sistema, pode ser uma wiki, pode ser um portal, né? Mas é importante que todo mundo tenha acesso, que o acesso seja fácil. Isso é o grande ponto do OKR. E
aprendizado contínuo. Então, todos os três juntos promoverem os aprendizados necessários, específicos de cada projeto, né? É importante estar aberto para feedback, é importante, que é uma das ferramentas principais do OKR, é o feedback, porque a gente trabalha muito junto, e usar esse OKR de forma estratégica e colaborativa. Então, quando os três trabalham bem juntos, ou o papel dos três é desempenhado de uma forma correta por uma pessoa ou duas pessoas só, isso leva o nosso projeto ágil ao sucesso. E quais as ferramentas e técnicas que tem? O John Doerr, ele fala muito dessa ferramenta que é a CFR, que são conversas, feedbacks e reconhecimento. Por quê? O OKR, ele é muito baseado em pessoas. As métricas, né, que a gente tem de resultados chaves são métricas qualitativas, não quantitativas. Quantitativas, não qualitativas. Tem medida, tem numeral para a gente medir, né? Então, mas é baseado em pessoas, porque são as pessoas que dizem quais são as pessoas que vão realizar. Então, por isso que esse engajamento da equipe é muito importante. E a principal ferramenta, segundo o próprio John Doerr, são os CFRs, tá? Que que ele usado em conjunto aí com cultura e outras coisas, vai valorizar muito a equipe. E as ferramentas, então, de gerenciamento de projetos com os OKRs vão ajudar o quê? A simplificar. Existem ferramentas específicas? Existem, mas o mais importante é como a gente vai utilizar estas ferramentas. Tá? Eu trouxe aqui 5 ferramentas principais para a gestão de projetos ágeis. Tá? Primeiro, o painel do OKR, que é o que eu falei, pode ser físico, pode ser sistêmico, né? Mas ele vai ajudar na visualização, no monitoramento, isso ajuda o engajamento, tá? Como eu vou distribuir para vocês o PDF, para quem está assistindo aqui ao vivo, tá? Eu deixei todos os links das ferramentas aqui, tá? Vocês vão receber lá no PDF. A segunda ferramenta são os softwares de gerenciamento de projetos. Como nós estamos falando de ágil, normalmente os softwares que nós vamos usar seriam o Trello, o Asana, o Gira e outros, né, que existem. Mas, para quem já está mais ambientado, conhece um pouco de pelo menos um destes. E os softwares de gerenciamento de projetos, eles ajudam na integração, na automação e na geração de relatórios. E a terceira ferramenta é a de feedback, que também está lá no CFR, né? Que ela vai ajudar o quê? Uma ferramenta boa pode ser a SurveyMonkey, o Google Forms, se você não tiver outra, pode ser usado. Tudo da Google serve para o OKR, porque eles, na Google, só usam as ferramentas deles para o OKR, tá? Então, você pode usar Excel, Word, pode usar, Excel Word, não, desculpa, a planilha da Google, ou pode usar o Excel Word também, né? Pode usar o documento, né, o Docs lá da Google, pode usar o Google Forms para você fazer sua pesquisa de feedback, e o Typeforms e outras tantas que tem. Mas o importante é que você faça a coleta do feedback de uma forma estruturada, né, bem feita, uma análise também estruturada, uma devolutiva desse feedback para que haja ação. E que essa ferramenta, seja qual for que você escolheu, seja capaz de fazer esse acompanhamento todo. A quarta ferramenta seria uma ferramenta de comunicação, para que a comunicação seja clara, porque é muito importante a comunicação e a transparência. O tempo todo a gente está falando disso. Então, compartilhamento tem que ser uma ferramenta fácil de compartilhar as informações, e as discussões e debates do bom sentido, né? E aí a gente pode estar usando o Slack, a gente pode estar usando o Teams da Microsoft, pode estar usando o Zoom, pode estar usando a ferramenta, né, Google Meeting, a ferramenta que você quiser, mas você tem que usar de uma forma eficaz. E a quinta ferramenta é a ferramenta de desempenho, porque esse é um dos grandes objetivos do OKR, é que a gente tenha um desempenho melhor. Por isso que a gente vai alcançar o sucesso colocando o OKR nos nossos projetos ágeis. Aí a gente tem
alinhamento de desempenho, avaliação de desempenho e de reconhecimento. Aí tem a 15, a Better Works, ela é a ferramenta do John Doerr, tá? É uma ferramenta, existe um site, né, que tem o mesmo nome do livro dele, né, Order Matters, que você pode entrar lá, inclusive tem a ferramenta. E tem outras, né, Q2Amp, várias outras ferramentas aí que tem. Mas o importante, quando a gente está trabalhando com OKR, é o engajamento da equipe. Então, o engajamento da equipe, né? Então, o engajamento da equipe ela é de fundamental importância para que o OKR tenha sucesso, porque a gente, inclusive, não valoriza dentro do OKR, ao contrário, termos incentivo de disputa, incentivo de premiação individual, tudo é por equipe, tá? Então, assim a equipe vai contribuir para um trabalho melhor. A gente ter um bom ambiente de trabalho é muito importante. Então, a parte de ambiente de trabalho também é importante porque ele engaja a equipe, né? E a gente tem que usar essas estratégias, como a gente falou, inclusive, de ferramentas, para que haja esse engajamento e todo mundo seja mais colaborativo, mais participativo, inclusive para projetos de inovação. É bastante utilizado. Alguns exemplos aqui de OKR em projetos ágeis, porque senão a gente fica só falando, né? Um deles seria aumentar a eficiência da equipe em 15%. Agora eu não estou falando do uso do OKR dentro dos nossos projetos. Então, quando eu tenho um problema, eu vou chegar para a equipe, pessoal, a gente precisa melhorar a nossa eficiência como equipe. Então, chegamos a uma conclusão do nosso percentual, ou porque temos uma meta, a gente precisa entender, mas cheguei aqui a essa conclusão. E aí, quais seriam os KRs que eu teria? Primeiro, reduzir o tempo médio da conclusão das tarefas em 10%. Um segundo KR seria aumentar o número de tarefas concluídas sem retrabalho. Lembra do desperdício que o OKR encontra? Então, se a gente diminuir, né, aumentar esse número aí, diminuir o retrabalho, aumentando as entregas sem retrabalho em 5%, também vai colaborar. O terceiro KR é diminuir o número de interrupções durante o trabalho em equipe. Então, muita chamada, muita reunião, muita ligação, é o sonho de todo mundo, né? A gente poder se concentrar um pouquinho mais. Então, esse seria um primeiro objetivo. Um segundo objetivo seria melhorar a comunicação e a colaboração da equipe em 20%. Sinto que a minha equipe não está sendo muito colaborativa, eu posso melhorar, isso vai ajudar a melhorar o desempenho da equipe. Quais seriam os KR? Aumentar a frequência de reuniões e de feedbacks entre os membros da equipe em 10%. Então, reuniões produtivas, né? Reduzir o tempo de respostas para as mensagens de e-mails em 5%. A gente coloca lá um percentual. Aí depois as ações para isso acontecer, cada um vai definir. E aumentar o número de ideias colaborativas geradas pela equipe em 20%. Então, seria um outro indicador importante para melhorar a comunicação e a colaboração. E um terceiro exemplo seria aprimorar as habilidades técnicas da equipe em 10%. Minha equipe não está desempenhando bem tecnicamente, ela está demorando porque ela não tem produtividade, porque falta algum embasamento técnico para ela. Então, primeiro, implementar um programa de treinamento para desenvolver novas técnicas e habilidades. Aqui a gente pode dizer, né, depois esse programa vai terminar em tantos por cento. Aumentar o número de certificações técnicas obtidas pelos membros da equipe em 5%. As ações para isso a gente vai definir depois, tá? Junto com a equipe. Será que é ajudar no valor da certificação? Será que é dar um reconhecimento? Né? Então, aí a gente vai ver quais serão as ações. É dar horário para a pessoa estudar. Então, aí que vem a definição da ação junto com a equipe, para que a gente alcance. E um outro seria diminuir o tempo
de resolução de problemas técnicos em 10%. Provavelmente esse dependa um pouco do primeiro, né? Mas talvez não, pode surgir aqui uma ação de contratar um consultor especializado. Então, as ações vêm depois, mas a gente define o objetivo e os resultados chaves aqui. E casos de sucesso famosos. Eu ia começar aqui pela Google. Tinha bem pensado isso, né? Porque é o que normalmente a gente faz. Todo mundo vai mostrar casos de sucesso aqui, começa pelo Google. Eu cheguei a escrever, mas eu apaguei. Então, o primeiro caso aqui é o da Spotify. A Spotify, né, que é líder aí, ela utiliza os OKRs para alinhar o trabalho das suas equipes multifuncionais, alcançar os seus objetivos estratégicos e aumentar o número de usuários e, com isso, a receita da empresa. E o case dele está descrito, deixei aqui para vocês também, que vão receber o PDF, né? No livro An Elegant Pose, System Thinking for Leaders, da Diana Whitney, na página 187. Então, cada um deles eu coloquei aqui de origem, tá? E a Intel foi a primeira, né, que adotou o OKR e em 2009 aqui, ela usou para várias, ela usa o OKR, foi a primeira a usar desde, né, do século passado, mas ela em 2009 usou para impulsionar aqui a inovação e o crescimento. Um dos principais resultados foi reduzir o tempo de desenvolvimento dos chips, e está lá no livro, né, do John Doerr, na página 34, aí o case da Intel. E aí eu tinha que pôr um da Google, né? Mas claro que tinha que ser um bem atual, que é o que a Google Inteligência Artificial, né, AI, né, a Google AI, utilizou os OKRs para desenvolver o Lambda, que é o modelo de linguagem de última geração que demonstra capacidade aonde? Em conversação e geração de texto, que está no Gemini e está também no ChatGPT, porque a OpenAI usa a base da própria Google AI, né? E isso está descrito também no livro aqui, The Alignment Problem, do Eliezer Witkowski, que dá a página 231. E aqui está lá a figura que eu falei para vocês, que se a gente tem que fazer, né, tem que ter uma meta ambiciosa que a gente mire a lua, porque se errar, a gente vai acertar as estrelas. Gente, fiz corridinho aqui. Wagner? Wagner está por aí já? Estou aqui. Tem alguma pergunta? Estamos dentro do tempo? Estamos sim. Excelente apresentação, como sempre. Temos perguntas aqui, viu? Deixa eu colocar você aqui na parte de cima da tela. Vamos lá. Pode tirar o slide, Elô? Opa! Deixa eu tirar aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui. Pode deixar, eu já tirei daqui da tela. Vamos lá, as perguntas dos participantes. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, a primeira pergunta. Foram tantos comentários aqui, vamos lá. Só para não deixar passar nenhuma, tá? Ok. Ok. Tá, pergunta fácil, hein, pessoal? Vamos lá. O Renato Piscinin. Renato Piscini. Um abraço, isso. Renato. Onde o OKR funciona e não funciona? Exemplo, software, construção civil. Renato, o OKR funciona para tudo. Como eu disse, ele funciona até para a gente trabalhar para nós mesmos, até para a gente criar os nossos objetivos pessoais, né? Como eu disse, eu fiz o OKR para fazer esse planner aqui, fiz o OKR para criar o meu curso novo. Fiz o OKR o ano passado, em agosto, desse curso OKR Sem Mistérios, que fez 3 anos agora, e o ano passado eu fiz uma revisão nele, dei uma repaginada, fiz várias coisas, coloquei gamificação, eu construí um OKR e fui entregando aos poucos aos alunos. Levei 3 meses para fazer esse ciclo de revisão, né? Estava todo programado lá. Eu fiz um OKR, as pessoas não devem ter percebido, né, Wagner? Mas eu emagreci 25 quilos em 7 meses. E eu tive um OKR para isso. Claro que tem um acompanhamento, tem o regime, tem tudo. Mas
eu fiz um plano que era para... E eu atingi, na verdade, um mês quase antes aí o objetivo. Então, eu uso para tudo. E dá para usar na construção civil, dá para usar, ainda mais hoje na construção civil, que a gente tem essa construção ágil aí, de steel frame e outras, né, tecnologias, dá para usar aí em projetos imensos, né, como eu falei, empresas gigantescas que usam e em todos os segmentos. É uma excelente ferramenta. Maravilha. Temos mais aqui, ó. A segunda pergunta é do Pedro Dias. Em equipes que têm curta duração, juntos, como engajar? Tá. As equipes, o engajamento ele é feito pelo envolvimento das equipes na definição dos OKRs e dos resultados chaves. Então, é nesse momento. Então, desde a primeira reunião, onde a gente trabalha com as equipes, da primeiro exercício de facilitação, seja qual for a forma com que você estiver utilizando, né, outras ferramentas de apoio que você estiver utilizando, elas já são as equipes já vão ser engajadas. Então, independente de você ter uma equipe que trabalha em diversos projetos, ou que você tem um projeto de curta duração, desde o primeiro sprint, você já consegue esse engajamento. Maravilha, Lu. A pergunta do Fábio Ramos. Pergunta: qual é a quantidade ideal de objetivos e resultados chaves que uma empresa ou organização deve definir para manter o foco e alcançar resultados eficazes? Bom, você tem que ter pelo menos um objetivo, né? O mínimo é um objetivo, e a gente trabalha de 3 a 5 resultados chaves. Quando você tem um objetivo estratégico para a organização, que você quer alcançar, digamos, aí em um ano, você vai cascatear, esse que é o cascading lá, né, em objetivos, por exemplo, trimestrais. E aí, a cada trimestre, dependendo do tamanho da sua empresa e deste objetivo, você também deverá ter de 3 a, no máximo, 5 objetivos, cada por trimestre, cada um deles com 3 a 5 resultados chaves. Mas aí, por isso que a gente faz. Eu nem gosto de fazer aquela desenho assim, porque já fica, né, parecendo que todo mundo tem que trabalhar numa árvore. Não, não é bem assim, porque tem que fazer sentido. Então, às vezes, um trimestre não faz sentido você ter 3 a 5, faz sentido você ter um e concentrar todos os seus esforços nele. Então, é isso que depende. Agora, você não pode ter equipes muito grandes, porque como você está trabalhando com as equipes para cada um daqueles objetivos e para aqueles resultados chaves, se forem muito grandes, é melhor você quebrar em 2, porque senão você não tem o mesmo resultado. É mais difícil aí o engajamento em equipes muito grandes. Temos mais, hein? Gente, esperem até o final que tem mensagem importante para vocês, hein? Temos mais perguntas aqui para a Elô. Tem o pulo do gato, tem o pulo do gato que eu vou falar no final. Maravilha, excelente. Ó, a Ana Cristine perguntando o seguinte: para uma equipe que trabalha em modelo remoto, qual ferramenta seria mais adequada para manter um bom engajamento? Olha, todas as ferramentas hoje são compartilhadas, né, remotamente, seja Giro, Trello, depende do que você estiver fazendo. Uma muito boa é o Wikidone. Então, para fazer o compartilhamento e para você poder trabalhar de forma colaborativa, tem que ser uma que permita que toda a equipe vá alimentando, né? Cada um deles vai alimentando a ferramenta, e não fica na responsabilidade de qualquer um. Já trabalhei com a Asana, é muito bom. Trabalhamos muito com o Gira lá na consultoria também, que é muito bom. E é excelente, o Gira é excelente. O problema do Gira só que é da Atlassian lá, né? Atlassian. É o custo, porque ele é o mais caro. O Trello é free. Então, você tem aí, do meio desses, você tem diversas ferramentas. Tem que ser aquela que melhor se adequa, que é mais a cara de vocês, entendeu? Pode ser até o Miro. Tá? Eu já trabalhei, sim, com o Miro. A gente já fez algumas coisas com o Miro. Então, dá para trabalhar. Por isso que eu falo que o importante é ter o conceito, é saber utilizar. A ferramenta é o que o nome diz,
é uma ferramenta, entendeu? É como se tivesse um caderno. O caderno pode ser bonito ou feio, o que importa é o conteúdo que está lá dentro. Pode ser pequeno, grande, médio. Então, o que importa é o conteúdo. E é isso que é importante também aqui no OKR. Não existe uma que a gente fala, é Maravilha. essa que o OKR segue. Maravilha, não importa nem a ferramenta, e sim o processo, como que é feito, né, Elô? Isso Exato, que exato. conta demais. Inclusive, fazer o merchan aqui, né, a nossa patrocinadora Diamante, a Nor3, com a Monday.com, gestão de Até o tarefas, Monday. gestão de O Monday tá. atividades. Isso aí, vou colocar no Exato, chat. o Monday dá para usar o OKR, sim, eu já vi. Bacana, excelente. Vamos lá, eu não posso perder aqui a oportunidade de, né, parabenizar aqui os nossos Claro. patrocinadores, né, Elô? Ó, tem mais É. pergunta, Elô. O Evandro está perguntando aqui o seguinte: como a implantação do OKR pode aprimorar a transparência e o alinhamento de metas em equipes ágeis, contribuindo para a entrega contínua de valor ao cliente e para a organização? Poxa, tá grande essa pergunta aí, Evandro. Vamos que diminuir. Como é que o OKR ajuda na transparência? Exatamente quando as pessoas. Primeiro, a transparência é a comunicação. Então, tem que ser bem divulgado o objetivo, bem entendido, né? Existem técnicas que eu uso em alguns workshops que eu dou, onde a gente pega o objetivo e desconstrói ele para a gente conseguir depois reconstruir com o entendimento que a gente teve. Então, isso é uma das formas de todo mundo entender, porque ser transparente é isso, é fazer com que todos entendam o que o objetivo significa. Não adianta eu falar, ele é alinhado com sabe a visão, a missão da empresa que fica colado lá na parede, assim? Não, né? Não adianta. Tem que estar no entendimento, tem que estar nas pessoas. As pessoas têm que saber por que elas estão fazendo. Então, é aí, nessa comunicação e nesse trabalho, porque a equipe só vai conseguir definir resultados chaves certos para atingir os objetivos se ela souber bem qual é o objetivo. E aí ela não vai fazer coisas que não estejam alinhadas ao objetivo. Então, tudo é comunicação. Já em gerenciamento de projetos tradicionais, a gente falava que 90% do projeto é comunicação, né? Do tempo do gerente de projetos. Aqui é 95 para 99. Então, a gente tem que ter a comunicação, e aí a gente tem várias ferramentas para esse engajamento. Fantástico. Elô, posso continuar com as perguntas? Pode. Mais duas, vai? Vamos lá, Se então. tiverem. Mais duas aqui, ó. Bel está perguntando o seguinte: como alinhar OKR setorial ao planejamento BSC de ciclo para 4 anos da empresa? Ótima pergunta. Eu já ajudei uma equipe a fazer isso aí, né? E o que acontece? Algumas, né? O que acontece? Primeiro, a gente tem que conhecer o BSC, óbvio, porque ele é um planejamento estratégico de longo prazo da empresa. Tem empresas que ainda têm esse planejamento de longo prazo. Quebrar ele em anual, pegar aquele ano, e aquele ano a gente transforma em OKR. Entregue aquele, próximo ano é outro. Então, como eu falei, pega o objetivo daquele ano que a gente vai atingir, quebra ele nos objetivos parciais, e aí a gente entrega dentro dos trimestres. Tá? Principalmente quando E aí a gente tem que ter os resultados chaves alinhados ao menor objetivo, tá? O objetivo de menor tempo, né? Não é o menor objetivo, porque às vezes é um objetivo grande, mas é de menor tempo, que está ali no trimestre. Fantástico, Elô. E para finalizar, vamos uma última pergunta aqui agora da Nunes. Adriana Nunes Arantes. Boa Adriana noite. Nunes Arantes, nossa amigona, não. Isso. Que Ela descobriu que a pergunta. gente era, né? Maravilha. Se eu não me engano, foi até ela que eu conversei hoje aqui pelo WhatsApp também. Foi você, Adriana? Me dá um ok aí, tá? Como posso medir Abraço. a participação e engajamento de equipe multidisciplinar em projetos ágeis? Como? Desculpa, eu não entendi. Responde de novo, acho que eu sonhei aqui. Como posso medir a participação
e engajamento de equipe multidisciplinar em projetos ágeis? Usando o OKR, Adriana. Por quê? Porque dentro do OKR, como eles definem o que eles estarão fazendo, e eles vão reportar como estão andando, é pelas entregas dos objetivos que a gente define a equipe, e não os indivíduos, mas as equipes. Então, com o uso do OKR, você consegue isso aí. Depois, se quiser, me chama. Maravilha, Lu. Sem mais perguntas, o pessoal estava bem empolgado aqui hoje, muitas perguntas aí para você. Se deixasse, tenho certeza que iam aparecer mais perguntas aqui. Elo, é sempre um grande prazer ter você com a gente, né? Nós que estamos aqui do ConaGP desde a primeira edição, né? Juntos, e também, a partir dessa parceria, surgiu também o nosso grande evento junto com o Júnior Rodrigues, que é o ConAgile, que é o congresso focado em agilidade, né? Exato. Então, assim, gratidão total por você estar com a gente, e eu quero deixar aqui aberto agora para vocês, lembrando as pessoas que estão assistindo para esperar um pouquinho, não saiam, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o evento para vocês, tá bom? Queria deixar aberto aqui, Lu, para você fazer suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está com a gente agora à noite. Tá bom, então vamos ao pulo do gato. Os OKRs, eles oferecem muitos benefícios, como a gente falou, incluindo a clareza, a comunicação aprimorada, a estratégia coerente, transparente com toda a organização, e principalmente os OKRs aqui, eu acho que todo mundo pode, já passou por várias dificuldades, então imagina aí onde que os seus projetos podem voar mais alto, né? Como é que eles podem ser mais eficientes? E nesse mundo aí, é possível com o OKR, que é o que eu acabei de dizer aqui em várias respostas, né? Usando o OKR, que é uma ferramenta que transforma as metas em realidade e os sonhos em conquistas. Então, que vocês usem o OKR porque vocês vão ter objetivos mais claros e inspiradores para a sua equipe, e isso vai motivar a sua equipe a ir além, vai ter o foco na priorização das coisas corretas, dizendo que adeus às distrações e as coisas incoerentes que as equipes fazem nos projetos, ter alinhamento e colaboração. Então, com isso, você vai ter uma equipe unida, que tem um trabalho sincronizado, sem o desgaste de ter que ficar cobrando, porque eles assumem a responsabilidade. Vai ter uma comunicação transparente, porque todo mundo está sendo informado, está engajado, está contribuindo nas decisões, e um aprendizado contínuo, porque aqui no KR a gente está aprendendo coisa nova todos os dias. Então, é assim que o OKR, como uma ferramenta, vai ajudar vocês a levarem os seus projetos aí para o sucesso, e você, como um GP, né, definir o destino, a rota, né, traçar essa rota de sucesso para todos os seus projetos, e não para um sim, dois não, tá bom? Então, tenho certeza que se vocês usarem o OKR, quem nunca usou, fica o meu convite, o curso OKR Sem Mistérios é gratuito, é só entrar lá e fazer. Quem quiser seguir no YouTube os vídeos lá do Diário da Conquista, as coisas que estão acontecendo também, e aqui, depois eu volto aqui no final do ConaGP, né, que a gente vai de ponta a ponta, né, Wagner, do início ao fim, e também estejam conosco no ConaAgile. Isso aí, no ConaGP, Obrigada, Wagner, coração. Além da palestra que a Heloísa vai fazer, gente, no final vamos ter uma mesa de debate para fechar o evento com chave de ouro. Vai estar a Heloísa Magrin, Marco Cog, se eu não me engano, Pedro Paulo Magna Bosco. Aí eu não sei de cor, não. Acesse o site depois, vocês vão conhecer, né? Ô, Elo, o pessoal está perguntando como é que vai fazer para poder compartilhar o PDF. Para quem... o que eu vou fazer? Só para quem assistiu ao vivo, hein? Só para quem esteve ao vivo. Isso, eu te mando amanhã, e eu vi que tem uns 2 slides ali que precisa dar uma corrigidinha a hora que eu estava passando, então eu vou dar essa corrigida, eu te mando amanhã, e aí você disponibiliza pelo e-mail de quem se inscreveu, Wagner. Maravilha, então o que eu vou combinar com eles? Eu não vou, nessa página que vocês estão assistindo agora,
tá? Tem um botão chamado ali, suporte técnico, ok? Tá todo mundo vendo aí? Dá um ok para mim. Quem tiver pelo telefone, tá lá embaixo, depois do chat, suporte técnico. Quem tá pelo computador, tá logo abaixo do vídeo, ok? Logo abaixo do vídeo vai estar lá, suporte técnico, perto das redes sociais. Amanhã, vocês vão entrar nessa página que você acessou ao vivo, de novo, vai clicar nesse botão e vai falar o seguinte, Wagner, quero o PDF da live de ontem. Só isso, beleza? Aí eu vou te enviar. Combinado? Então fica essa dica aí para vocês. Elô, é um prazer ter você com a gente, tá? Em breve vamos ter mais lives e nos encontraremos no evento, em várias ações que nós estamos fazendo junto aí, para esses meses para frente. E foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Prazer sempre meu, Wagner. Parceiraço, muito boa gente, melhor cara de eventos online e presenciais, muito bom. Recomendo aí para todo mundo, meu parceiro Wagner. Tá bom? Maravilha, Elô, bom aí para todo descanso. mundo. Obrigada a cada um que teve paciência de ficar aqui me assistindo. Obrigadão. Bom descanso, Elô. Um abraço. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Heloísa, grande parceira. Em breve vocês vão ver. Em breve não, já está rodando aí. Quem quiser conhecer mais, eu vou compartilhar o link também aqui. É um braço, esse evento, o ConaGile, que nós fazemos parceria, eu, Heloísa Magrinho e o Júnior Rodrigues, surgiu do ConaGP a pedido dos participantes, criar um evento específico para agilidade, e nós fizemos isso tornar realidade. Então, vou compartilhar com vocês o link. Esse QR Code que está na tela é para vocês conhecerem o ConaGP, ok? O ConaGP, para quem chegou mais tarde e não viu eu falando no início, é um congresso online. Ele acontece desde 2018, sempre de forma online, ok? O nosso foco sempre foi o online. E nós estamos esse ano na 7ª edição, tá? O evento vai acontecer do dia 22 a 25 de julho, agora de 2024, das 9 da manhã às 22 horas. Aí o pessoal fala, Wagner, eu não consigo ficar esse tempo todo ao vivo assistindo. Não tem problema, sabe por quê? É uma das vantagens de um evento online. Qual é essa vantagem? É você poder acessar o evento depois, porque nós vamos disponibilizar para vocês a gravação por 1 ano. Então, durante 1 ano, você pode rever a palestra, pode assistir, ver alguma palestra que você perdeu, tá? Então, fica essa dica para vocês, tá bom? O ConaGP, vai lá, tem um link no chat agora para vocês, estou colocando no chat agora o link para saber mais. Tá ali, ConaGP, ou escaneie o QR Code que está na tela, tá bom? Você vai conhecer o evento. Então, são vários benefícios. Além dessa gama de palestras, tem um workshop online por dia que vai acontecer na parte da tarde, tá? Isso é bem bacana, são 4 workshops. E você, depois de assistir o evento, você vai receber um certificado de participação do congresso. E o que vai acontecer? Você pode utilizar esse certificado para poder reportar PDUs, para poder utilizar como horas complementares na sua instituição de ensino, tá? Então, isso é bem interessante, porque é necessário essas comprovações de horas, e o Congresso vai disponibilizar o certificado para você. Para você que tem a credencial do ConaGP, uma vantagem a mais, essas lives que estão acontecendo, semanais, essa semana tivemos com a Heloísa Magrin, grande parceira. Na semana que vem, vamos ter com o grande Leandro Rezende, como matar a inovação e a gestão de projetos em sua empresa. Olha para você ver. Vamos falar o que não pode ser feito. Geralmente as pessoas costumam fazer como tem que ser feito, mas esquecem de falar também aquilo que não pode ser feito, né? Então, como matar a inovação e a gestão de projetos. Um grande parceiro também. Nós fomos, eu e ele fomos voluntários juntos no PMI em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro Branch,
2016, 2017, eu acho que foi por aí, né? Fizemos vários eventos juntos, várias ações juntos também. Então, excelente profissional, vale a pena vocês conhecerem. Então, semana que vem vai ter mais uma live. Na outra semana, vamos ter a live com o Anderson Salles, que vai falar sobre certificação PMP. Bem bacana, utilizando a IA para a certificação PMP, olha que bacana. Isso vai ser bem interessante, um tema bem bacana para vocês assistirem, tá? E também, como eu falei, né, desse evento, desse congresso, surgiu o CONAGILE, que é o Congresso Nacional de Agilidade. Eu vou colocar no chat para vocês também, tá? O CONAGILE ainda não está com a grade formada, ok? Se você for uma pessoa que tem conhecimento, quer reportar uma palestra, pode clicar no link, lá vai ter um botão para você reportar a palestra até o final desse mês, tá? Até o final desse mês, depois disso não tem como reportar mais. Então, se a sua empresa, tanto para o CONAGP quanto para o CONAGILE, quiser ser uma patrocinadora, quiser mostrar a marca, como eu estou fazendo aqui no evento hoje com as nossas parceiras, a patrocinadora Diamante, que é a Nor3 e a Monday, passei o link para vocês no chat, a Improve, também nossa parceira Ouro, nossa patrocinadora Ouro, grande parceira, e também Mindset Ágil. Então eu vou compartilhar os links com vocês aqui na tela, no chat, desculpa, no chat da Monday primeiro, vamos lá, da monday.com, vamos lá, monday.com, da Improve, grande parceira Improve, e também o link da Mindset Ágil, ok? Tá aí no chat para você os 3 links, tá bom? E também o apoio de várias empresas, né? A UITEC, PMI, a Modern PMO, grande Mário Trentin, Congresso de TI, Universo Ágil, Jornada Colaborativa, PMKB, Softmag, da Heloísa Magrin, a AB Info e o Instituto Information Management, grandes parceiras, a Gespro e a Saleto Edu, tá? São empresas que nos apoiam nessa iniciativa, e as nossas patrocinadoras Nor3 Monday, Improve e também a Mindset Ágil. Ok, gente? Então fiquem atentos. Vamos mandar o convite para você. Se você receber um convite para se inscrever no webinar de novo e você já se inscreveu, não precisa se inscrever, ok? Para o webinar do CONAGP, Esquenta CONAGP. Por quê? Porque nós vamos mandar lembrete. Quando você se inscreve para os webinars, todos os webinars que vão acontecer semanais até a data do evento, ok? Esses são gratuitos. Então, semana que vem vamos ter mais, vamos mandar um lembrete para vocês. Podem compartilhar o link à vontade com as suas redes sociais. Agora, qual link você vai compartilhar? Esse que está no chat agora, ó. Link para compartilhar. Pronto. É esse link que você vai compartilhar no chat, nas redes sociais com seus amigos, tá? Porque isso nos ajuda também a chegar mais longe. Ok, gente? Então é o seguinte, acessem o site do CONAGP, conagponline.com.br, tá? Conheça os benefícios. Fez sentido para você estar com a gente ao vivo? Vem, vambora, você só tem a ganhar, tá? São vários benefícios. Não fez sentido, não consegue, não posso, sem problema algum, aproveita os webinars gratuitos, que já tem muito conteúdo. E, posteriormente, em outros eventos que vamos ter, você faz a sua inscrição, você participa quando você puder, tá bom? Quem tiver dúvidas pode chamar, tem um chat ao vivo lá no site, que nós estamos lá ao vivo para poder tirar sua dúvida, é só chamar a gente, que vai ser um prazer te atender. No mais, espero vocês na semana que vem para falarmos de casos de insucesso, de fracasso em projetos e inovação. Um abraço a todos e até dia 13 às 20 horas. Até mais!